Agora à noite, irmãos, nós vamos trabalhar sobre o tema, o perigo do orgulho. De novo, mais uma mensagem difícil de pregar, porque quando eu prego, não prego apenas para vocês, igreja, mas prego primeiro para mim. Então, a questão do orgulho é algo muito importante, assim como santidade ou santificação é muito importante na vida e no crescimento do crente. O orgulho tem derrubado muito crente. Quanto mais alto, a depender da posição que esse crente está, mais o inimigo vai atacar justamente nesse ponto do orgulho. Aliás, Satanás caiu justamente por isso, queria ser comparado a Deus. Ele disse: um dia eu farei, quem sabe, o meu trono igual a Deus. Ele não fez, ele apenas pensou. O orgulho derrubou Satanás e tem derrubado pais de família, tem derrubado pastores, líderes e tem derrubado a qualquer um. Não pense você, irmãos, que o orgulho é algo só de quem tem posição eminente ou prominente, alguém que está em destaque. O orgulho pega qualquer um, até a dona de casa, até você, homem mais simples possível, lá no nosso coração. Lentamente vai se depositando o orgulho. Dificilmente quem é orgulhoso reconhece que é orgulhoso. É o bêbado que diz que não está bêbado, né? Sempre quem é orgulhoso diz: não, eu não tenho orgulho. Isso não é orgulho. Mas a gente tem que fazer nessa noite uma análise para ver se não é isso mesmo. Então nós vamos trabalhar esse tema, o perigo do orgulho. Eu queria que a igreja então já abrisse suas Bíblias. Você que está em casa pode também acompanhar no segundo livro dos Reis, no capítulo 5. Vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 15. Essa é a história de Naamã, uma história bastante conhecida, acabamos de cantar. E vocês cantaram Quebra o Meu Orgulho. Será que vocês de fato fizeram dessa canção uma declaração ou foi só uma canção? Foi uma declaração. A cada dia nós devemos dizer ao Senhor: que o Senhor quebra meu orgulho. Quebra. Repito de novo. A pessoa que tem o orgulho, a pessoa que é orgulhosa, ela nunca vai dizer e dificilmente vai aceitar que é orgulhosa. Ela vai dizer que está certa, que todo mundo está errado. Normalmente a gente acha qualquer desculpa, né? Para dizer que a gente não tem orgulho. Então, enquanto você está abrindo aí, segundo livro de Reis, capítulo 5, a partir do verso 1 até o verso 15, eu quero mais uma vez, e quero me alegrar em ver aqui Robson, Eliana com a gente aqui. Deus abençoe. É sempre uma alegria ter vocês aqui conosco. Vitória está na salinha? Tá, muito bem. Hoje nós também estamos recebendo a nossa irmã Valdirene. Cadê? Olha lá, a nossa irmã. A irmã é de Cachoeira. Igreja Batista de lá, Igreja da Assembleia. Betel. Olha, seja muito bem-vinda, minha irmã. Que a irmã se sinta bem, assim como o Robson. Já está conosco aqui há um tempo, Eliana. Essa é a casa de Deus. Esse é o lugar que a gente aprende a palavra do Senhor. Antes de iniciar a palavra, eu quero reforçar os avisos que dei de manhã. Só que de manhã eu comecei do dia 30 para cá, agora vou começar do dia 1º. Nós estamos praticamente encerrando já o mês de outubro, as festividades do mês de outubro. A gente está praticamente fechando, nós temos a última data importante que nós vamos ministrar é a Reforma Protestante, dia 31 de outubro, que ainda vamos ministrar sobre essa data. Mas em termos de festividade, nós encerramos no sábado com o Dia das Crianças. Graças a Deus, foi muito bom ter aqui as crianças, os pais, os vizinhos, veio muita gente. Gente, inclusive, nunca teve acesso a essa igreja nesse dia. Vitória teve aqui, não? Poxa, vocês perderam, foi? Não é possível. Mas vai ter o ano que vem. Vai ter outras festividades para as crianças. E então fechamos as festividades. Mês de novembro é um mês, já praticamente fechando o ano, né? Nós teremos, então, no dia 20 de novembro, atenção, os membros, não os congregados, não aos visitantes, exclusivamente aos membros. No dia 20, teremos a nossa Assembleia Extraordinária, a última do ano, onde nós vamos prestar conta de todos os dízimos, a arrecadação, todos os gastos. A nossa comissão, a comissão fiscal já está avaliando, só falta analisar os últimos 3 meses, vai fazer um relatório, vai apresentar à igreja e a Assembleia vai aprovar, vai avaliar esse relatório. Vamos também fazer aqui a apresentação de novos membros. Então, os membros que pediram carta de transferência, os membros que pediram para se transferir, nós faremos essa movimentação. Faremos também a eleição da nova diretoria da NIBS.
A diretoria, só para título de informação, a cada 2 anos nós mudamos, isso está previsto já no estatuto, a cada 2 anos há uma mudança da diretoria, então será eleita uma nova diretoria para o biênio de 2025 e 26, também será votado e indicado as funções de lideranças para os ministérios, departamentos e comissões, tudo isso vai acontecer no dia 20. O que mais será feito no dia 20? Será apresentada uma proposta a respeito da compra de um veículo para a NIBS, para transporte dos missionários de Salvador até o campo missionário, e esse veículo também será utilizado para fazer, então, a coleta das pessoas lá do campo missionário, para dar melhor acesso. A distância média, cadê os missionários aqui, Fábio? Qual é a distância do rio lá de Bênção até a tenda? 4 quilômetros, pelo menos 4 quilômetros, dá mais, Fábio, porque até o primeiro rio dá 1 quilômetro, deve dar uns 4 quilômetros, é isso mesmo, 4 quilômetros. E acreditem, irmãos, tem pessoas que vão 4 quilômetros arrastando seus meninos no sol e às vezes na chuva vão para o curso. Então, o que nós queremos? Nós queremos adquirir um veículo, sendo humilde, né? Uma Kombi, sendo um pouco mais otimista, quem sabe uma van, sendo bastante otimista, quem sabe uma van com 22 lugares, para que a gente leve mais gente para o campo, e uma vez com esse veículo lá, nós podemos transportar as pessoas de várias localidades para que elas possam congregar. Então, isso vai ser apresentado no dia 20, e a igreja, então, vai avaliar, né, as nossas intenções, enfim. Temos dinheiro? Claro que não. É claro que não temos, mas Deus, poderoso, dono do ouro, da prata, se a igreja, então, clamar e a igreja trabalhar, Deus vai abrir portas. Deus pode levantar, inclusive empresários aí, para que nos doem esse aqui. Deus pode dar, inclusive, não uma, mas 2 vans. Amém, irmãos? Amém. Basta ter fé, basta pedir. O Senhor disse, peça e vocês vão ganhar. Vocês nunca pediram nada porque não sabem pedir. Então, nós vamos pedir sempre para a glória do Senhor. Não pedimos para a nossa, nem temos moral para isso. Nós vamos pedir para que o Senhor, então, nos dê recursos para que a gente possa avançar a passos largos na obra do Senhor. E também será apresentado aqui os nomes, já apresentado pela comissão de indicação à função ministerial de diáconos. Então, houve uma comissão, só para que a igreja saiba, foi eleita uma comissão, e essa comissão avaliou e indicou nomes para o ministério diaconal. Eu já recebi esses nomes, já aprovei algum desses nomes. Nós, então, estaremos fazendo contato, né, confirmando esses nomes dessas pessoas. Elas serão apresentadas para a igreja. A igreja vai aprovar esses nomes ou não. E, uma vez aprovada, essas pessoas serão enviadas, então, para o curso de formação de diáconos e diaconisas. E eu quero aqui imaginar que a gente tenha pelo menos 4 diáconos, ou pelo menos uma diaconisa, no mínimo 1 ou 2 diaconisas e 2 diáconos, para nos auxiliar. A igreja está crescendo, e à medida que a igreja cresce, nós precisamos ter ajuda, né? Biblicamente falando. Então, isso vai acontecer no dia 20. Os membros não estão convidados. Os membros estão convocados. Essa é uma convocação obrigatória para os membros. Isso está em estatuto. O membro é obrigado a comparecer, então, nessas assembleias, porque precisamos do seu voto, da sua atenção. Amém, irmãos? Isso no dia 20, tudo isso vai acontecer no dia 20. Portanto, vai ser uma quarta-feira, não haverá culto. Nós vamos estar já falando, divulgando amplamente isso. Não haverá culto na quarta-feira, exclusivamente. Vai começar às 19 horas, para que a gente consiga fazer toda essa votação, toda essa explanação, e a gente termine em 9 horas. É um bom tempo, acho que dá até para terminar antes, se a gente for pegar o objetivo. Então, quarta-feira, faremos isso, dia 20. Dia 30 é aniversário da igreja, nosso 2º ano de emancipação. Para a irmã Valdinene, que está chegando agora, Robson e Eliana já sabem disso. Nós pertencíamos à IBAN, a Igreja Batista Metropolitana, e a nossa igreja foi emancipada. Eu tenho aqui 6 anos, essa igreja deve ter uns 8 anos sobre comando da IBAN. Então, 8 anos a IBAN assumiu essa igreja, esse lugar, e foi desenvolvendo. Eu já estou aqui há 6 anos, e de lá para cá nós conseguimos, graças a Deus, desenvolver. Então, a IBAN sede nos deu essa emancipação. Então, nós estamos já comemorando o 2º ano de emancipação, para a glória do Senhor.
Então, no dia 30, que vai ser no sábado, faremos à noite, vamos convidar uma banda, vamos convidar aí as pessoas, convide seus irmãos, convide aí as pessoas que você deseja que estejam aqui. Faremos aqui o culto no sábado à noite. No domingo de manhã, no dia 1º, faremos um grande café da manhã com toda a igreja. Então, você que tem aí, o Abraão não sabe disso, mas ele vai trazer pão delícia, pão metro. Abraão não sabe disso, mas ele vai trazer algumas guloseimas. Depois eu vou avisar ele ainda. Ele não sabe ainda, mas depois eu vou estar falando com ele. Para esse café da manhã teremos grandes guloseimas. Então, Robson, as irmãs, está todo mundo convidado para esse dia, tá certo? Café da manhã e nós faremos a ceia de manhã e também o encerramento com a ceia e encerramento à noite. É isso que nós vamos fazer o mês de novembro. Porque dezembro é muito corrido. É confraternização, é parente, é amigo secreto. Quando viu, acabou. Então a programação até novembro é isso que nós vamos fazer. Amém, irmãos? Eu já estou cansado só de falar. Imagine quando chegar a hora. Vamos ler então a passagem de 2º livro de Reis, capítulo 5, de 1 a 15. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera a vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Hoje nós vamos chamar isso de hanseníase, né? Mas a Bíblia vai tratar como lepra. Verso 2, ora, tropas da Síria haviam então atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se meu senhor entenda Naamã, né? Senhor com letra minúscula. Se o meu senhor pudesse ou procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor, ou seja, o seu rei, o seu comandante. A menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta e que você entregue então ao rei de Israel. Então Naamã partiu levando consigo 300 quilos de ouro, 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que ele levou do rei dizia: com essa carta estou enviando o meu oficial Naamã para que cures da lepra. Olha só a carta que o rei da Síria mandou para o rei. Assim que o rei de Israel leu a carta e rasgou as suas vestes e disse: por acaso sou eu Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque esse homem me envia alguém para que eu cure da lepra. Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia então rasgado suas vestes, mandou-lhe essa mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, e sua pele será restaurada, e você ficará purificado. Verso 11, olhe bem. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria-me de pé o nome do seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Fafara em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Olha o verso 13. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta pedir alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais, ele apenas diz: lave-se e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como uma pele de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora eu sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. Amém, irmãos? Vamos parar até o verso 15. O que importa para nós é trabalhar essa questão de Naamã. Como nós sabemos, irmãos,
Naamã era alguém muito importante e tinha uma função estratégica para o rei da Síria. Eu queria trabalhar então essa questão do orgulho e perguntar para os irmãos qual é a diferença da palavra orgulho. Hoje eu me questionei. Orgulho. É muito comum você dizer, eu sinto muito orgulho do meu filho, eu tenho orgulho de meu pai, eu tenho orgulho de pertencer a Nibes. Mas qual é a diferença de dizer eu tenho orgulho de pertencer, eu tenho orgulho de fulano, eu tenho orgulho de ser pai, de ser mãe de fulana, da palavra orgulho do sentido pejorativo? Porque a palavra é a mesma. O que muda aí? Eu posso dizer eu tenho orgulho de pertencer a essa igreja, isso é orgulho negativo, ou podemos enquadrar como orgulho negativo ou positivo? Como é que os irmãos entendem isso? Como é que você vai fazer essa diferença? Como é que no seu coração você trata? Como é que você sabe que o teu sentimento é um orgulho positivo e não um orgulho negativo? Como é que vocês vão fazer essa diferença? Qual é o significado, então, do ponto de vista da Bíblia? O orgulho é essencialmente, irmãos, competitivo. É quando nós nos opomos à vontade de Deus. O orgulho, ele é contrário à vontade de Deus. Deus quer alguma coisa e nós queremos outras. Isso é um sentido do orgulho. Quando nos dirigimos o nosso orgulho contra Deus, quando nós falamos assim, seja feita a minha vontade e não a vontade de Deus. Veja que Jesus disse, Pai, faça a sua vontade e não a minha. Mas quando nós temos um sentimento orgulhoso, nós queremos do nosso jeito. É sempre do nosso jeito. É como eu quero, na hora que eu quero, como eu programei. Veja que Naamã chegou a dizer, olha, eu imaginava que ele saísse então. Eu imaginava então que de pé, eu acho que estou vendo a cena, ele achava que o profeta ia colocar a mão sobre eles, em nome de Deus eu ordeno. Como a gente vê algumas pataquadas assim. Ele achou que era assim. Porque provavelmente ele já deve ter visto alguma coisa assim. Essa era a ideia dele. Ele imaginou que, quem sabe, seria um grande espetáculo. Os seus soldados ficariam maravilhados vendo aquela cena. Não teve pirotecnia, não teve fogos, não teve fumaça, não teve nada. Aliás, nem o profeta lá foi. Mandou um dos seus mensageiros, vai lá, diga para ele tomar banho. E ele ficou tão indignado, ele disse, olha, eu tenho o rio Abana, eu tenho o rio Farfar, que é muito mais limpo, muito melhor do que o rio Jordão. Irmãos, o Jordão, alguns irmãos já conhecem essa história, o rio Jordão, ele está cortando todo o território de Israel, ele divide o que é hoje o território de Israel e o que é o território da Jordânia. Aliás, o rio Jordão leva o nome justamente pelo território jordaniano. Jordão vem da palavra Jordânia. Ele é um fio de água, em alguns lugares largos, porém raso, em alguns lugares bem estreito e profundo. A depender da região, ele tem assim uma claridade melhor. Eu estive no Jordão e coloquei meus pés no Jordão, água extremamente gelada, na parte que eu fui, uma parte turística, claro, e o rio estava bem limpo, dava para ver peixe, tá? Mas quando chove, por exemplo, quando nós temos o período de degelo, né? Israel tem todo ali as colinas de Golã, porque o rio Jordão ele está numa falha geológica, ele está numa fenda, poderíamos dizer, numa ravina. Essa falha geológica leva o nome de falha Ciro-Africana. É uma placa tectônica que está ali, houve uma queda. Então há duas montanhas, a montanha que vem de Jerusalém e a montanha que vem das montanhas de Golã e toda a cordilheira da área da Jordânia. Portanto, é um rego, uma coisa muito profunda. Então, quando as montanhas, seja das montanhas de Israel ou das montanhas da região da Jordânia, no inverno elas ficam congeladas e no degelo, entrando para o verão, tudo aquilo derrete. Então vem com pau, vem com madeira, vem com terra. Então o Jordão tem um período que ele vai ficar extremamente volumoso, com muita água, mas extremamente sujo. É como se fosse um alagamento, né? Quando você tem uma enchente, ali vem tudo. Então, Naamã provavelmente estava justamente nessa questão das águas sujas. Repito, quando tem verão, a água está limpa, porque aí é a água natural dela, né? Mas nesse período ele está reclamando.
Ele está dizendo, a água está suja, eu vou ter que entrar nessa água nojenta, eu já estou com ferimento. Irmãos, a lepra são erupções na pele. Aquilo está infeccionado. O pessoal de saúde já fica assim, já sabe como é. Imagine você entrar numa água suja com uma infecção de pele. É isso que Naamã disse. Pô, então por que eu não entro no rio Farfar? Por que eu não volto lá para minha área, que lá tem o rio Abana, rio limpo? Eu vou ter que entrar aí? Então nós vamos ver como é que Naamã se comportou aí. Como é que o orgulho ele aparece em nossas vidas? Como é que ele se apresenta? O orgulho também tem outros nomes ou tem outras formas. A arrogância é um tipo de orgulho. O orgulhoso, irmãos, ele se orgulha de algo, e de preferência de si mesmo, é algo que ele tem vantagem. Então, uma pessoa muito rica, se comparada a muito a pobre, ele vai dizer, eu sou muito rico. Veja se um homem, uma pessoa muito rica, vai comer no mesmo restaurante que eu e você comemos. Não vai, ele vai num restaurante que tem menu, né? Que tem ali o chefe, que tem ali o tapete vermelho, né? O pratinho de entrada. Ele não vai comer PF, ele não pede quentinha, não. Por quê? Porque ele está numa camada, num extrato social elevado. Então, às vezes, o orgulhoso, ele olha para vocês, não, eu tenho muito mais classe que você. Ou, também se apresenta do ponto de vista intelectual. Tem gente que acha que é mais inteligente que você. Tem gente que acha que está muito elevado. Em termos de, o cara tem ali uma formação, o cara tem ali um doutorado, um pós-doutorado, né? E ele olha nós, a população em geral, e diz, olha, esse coitado, não adianta, eu não vou nem falar com você, porque você não vai saber do que eu estou dizendo. O cara tem um orgulho, uma prepotência muito grande. Então pode ser do ponto de vista econômico, do ponto de vista intelectual, ele pode ser na posição social, nasceu em berço de ouro, ele pode ser um chefe, e você que trabalha, né, amanhã vai ter que encarar seu chefe. Eu tive alguns que eram extremamente orgulhosos. E eu repito, de novo, o orgulhoso não reconhece que tem um orgulho. Quando a pessoa erra e alguém vai dizer, principalmente alguém que tem uma camada menor, inferior, ele diz, você vai me corrigir? Você sabe quem eu sou? O famoso quem eu sou, né? Carteirada mesmo. Não aceito ser corrigido por você. Um orgulho, seja social, financeiro, seja aí intelectual, na cadeia de comando. E ele ocorre também no meio de nós, pessoas mortais, pessoas comuns. Acontece isso. Existem pais e mães que também desenvolvem o orgulho, mesmo quando está errado, mas se um filho, ele entende que o filho sabe menos. Claro que quando o filho é uma criança, mas quando o filho já está na fase adulta, às vezes o pai não aceita uma correção ou, quem sabe, um palpite de um filho. Isso também é um tipo de orgulho. Mas ele se apresenta, então, como a arrogância, a prepotência, a vaidade, a teimosia. A teimosia é aquele cara que diz, não, eu estou certo e acabou. Só eu estou certo. Não importa qual, eu estou certo. Ele também se apresenta na forma de ressentimento, a falta de empatia, o julgamento muito acirrado. Tem pessoas que te julgam. Tem pessoas que para ela nada está certo, só do jeito dela. Você conhece alguém assim? Não olha para o lado. Tem pessoas que dizem, olha, só eu. Ó, a pessoa pode se esforçar para fazer o máximo, tá errado. Nunca tá bom. Eu faria melhor. Ah, mas se fosse eu, poxa vida, é complicado você lidar com uma pessoa que sempre ela faz melhor, o dela é maior, o dela é mais bonito, o dela é mais colorido, o dela é mais iluminado, e você começa a fazer, poxa, então, tem pessoas que têm essa dificuldade, eles se julgam melhor e te criticam e te julgam. Uma das características é a falta de empatia. Sabe o que significa isso? Em falta de empatia é você não se colocar no lugar do outro. Tá, fulano errou. Mas por que ele não conseguiu acertar? Nunca tinha feito, tá nervoso, é a primeira vez. Se colocar, e às vezes a gente, orgulhoso, a gente diz, não, isso aí tá errado. Então o orgulho ele se apresenta também nessas facetas. Leva o nome de orgulho, mas tem aí um toque de prepotência, de arrogância, de julgamento. Sempre você está numa posição mais elevada. Quando, na verdade, o próprio Jesus veio e nos ensinou que aquele que quer ser o maior tem que ser o menor. Jesus não lavou os pés dos discípulos?
Jesus disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E eu tenho ensinado a vocês, irmãos, que se você hoje está na posição de liderança, você deve servir aquele que você está sob líder. Ou seja, você deve ser aquele que ajuda os seus liderados. O pastor aqui não está na posição, embora eu esteja nesse tablado um pouco mais elevado, por uma questão apenas de visual e o microfone para ajudar a fala, mas eu não sou melhor que vocês. Algumas denominações ensinam que o pastor está numa função ou numa posição. Não, irmãos, eu sou tão ser humano quanto vocês. Eu tenho também minhas dificuldades, minhas falhas. A diferença é que nosso dom é diferente. É isso. Você canta, você ensina, você está numa função e eu estou aqui para ensinar a palavra de Deus e para liderar uma igreja. Mas eu sou tão ser humano e tão falho e tão pecador como qualquer um outro. Em algumas outras denominações, há pessoas que olham então o seu pastor, o seu líder, numa posição mais elevada. Há pessoas que, inclusive, nas suas vestimentas, através daquele terno bem bonito, né, quer então colocar uma posição elevada. E o mundo trata melhor quem se veste melhor, não é verdade, irmãos? Isso não é verdade? É verdade. Tanto é que quando eu venho de terno e gravata aqui, o pessoal da recepção fala, quem é esse pastor novo aí? O pessoal da recepção. É a recepção que Deus me deu. Olha lá, o Jorge não quer nem aparecer, ela tá no cantinho lá. Quem é esse pastor aí? Basta o pastor estar de terno e gravata, basta qualquer um, as pessoas tratam você conforme você se veste. E aí algumas pessoas se aproveitam dessa condição. E aí, através da sua vestimenta, se impõem a respeito das outras. Então a gente não deve fazer isso não, irmãos. Nós, como crentes, devemos ser humildes. E nós devemos ter, então, empatia com aquelas pessoas que não têm o conhecimento bíblico e que não têm o conhecimento que nós temos, irmãos. Eu acho lindo, por exemplo, o maior exemplo que eu vejo é o pastor Abraão, quando vai nas missões, e eu tive o privilégio de estar com ele lá em Boipeba, ele anda no meio dos pescadores, irmãos. Lá na IBAN, você vê ele no púlpito e tal, mas ele anda no meio dos pescadores como qualquer... Você até confunde ele, você tem que olhar bem, ver se é ele mesmo. Ele se confunde. E eu tenho me inspirado também no pastor Abraão. Eu aqui tenho procurado mostrar para vocês, eu não estou tendo gravata, né? Talvez um dia, um casamento, uma festa eu coloque, mas não é pela roupa, não é pela posição. Aliás, quanto maior a posição, mais humilde você precisa estar. Por quê? Porque você veio para chegar até onde está, você foi provado. Você tem que demonstrar isso aí. Vamos lá, um pouquinho mais. O orgulho, então, é ter um conceito errado de si mesmo. Você acha que é, mas na verdade você não é. Basta uma dor de cabeça, uma dor na unha. Ser humano é ser humano. Essa semana eu estive visitando o irmão Amando, é o irmão da irmã Vera. Irmã Vera, eu estive visitando lá, falei contigo. E lá na UTI eu vi Amando e vi muitas outras pessoas. E tive a oportunidade de orar por muitas delas. Enquanto Amando estava conversando com a esposa, eu pedi licença e fui orando com as famílias que estavam na UTI. E é claro que você chega na UTI e tem um nome. E eu fui conversar com um rapaz que estava todo ligado a máquinas, e o nome dele era Roque. E eu disse, boa tarde, Roque, tudo bem com você? Ele se assustou. Eu não lhe conheço, você é da onde? Eu digo, calma, eu vim da parte do Senhor. Aí ele, ai, graças a Deus. Ele ficou com medo, não sei o que aconteceu. Eu digo, calma, Roque, você está aqui por quê? Não, eu tive um mal súbito tal, e estou aqui me recuperando, pronto, posso orar com você? E fui orando, e fui orando. Eu não precisei me apresentar como pastor. Eu não preciso da carteirada lá na recepção. Cheguei na recepção, ela disse, o horário só pode, desse horário que está aqui, só pode entrar uma pessoa. Eu poderia sacar a carteira de pastor, eu sou ministro do Evangelho, existe aqui uma lei, eu tenho prerrogativa de visitar. Nada, eu disse, minha irmã, eu vim de tão longe, eu queria tanto fazer uma oração por esse rapaz, mas eu queria tanto dizer do amor de Deus para ela. Ele disse, tá, pode subir. Não precisou da carteirada, embora eu tivesse como, mas não precisa. Então nós temos que aprender, irmãos, que se você soubesse colocar, Deus te exalta na hora certa. Não precisa crescer, não precisa se colocar acima de ninguém. Aliás, ninguém é melhor que ninguém. Todos nós, Paulo vai dizer lá em Romanos, todos pecaram.
Todos. Todos foram destituídos da glória de Deus. Não há ninguém, nenhum sequer, diz Paulo, que busque, que procure fazer o bem. Nenhum. Todos se perderam. Estão conjuntamente condenados. E foi o amor de Deus. O amor de Deus. O exemplo de humildade de Jesus. Ele se fez homem. Irmãos, eu acho que é difícil o ser humano entender isso. Deus poderoso que fez os céus e a terra, ele se diminuiu, irmãos. Ele se diminuiu a um tamanho tão pequeno. E ele habitou num corpo humano. Jesus, se batesse a mão, doía no corpo humano. Ele teve dor de dente? Teve. Ele teve dor de ouvido? Teve. Jesus também pisou no espinho e disse ai? Também, porque ele estava no corpo humano. Tudo que eu e você passamos, ele passou. Ele se diminuiu para que ele então pudesse andar com os homens. Por isso que hoje, quando nós oramos, Senhor, olha a minha condição, ele vai dizer, eu sei, eu já tive na sua pele. Né? A gente não tem o costume de dizer, é fácil falar de mim, eu quero ver se está na minha pele. Pois é, Jesus pode dizer isso também. Eu já tive aí, eu tive na sua pele, eu sei o que é doer. Eu fui traído, me bateram. Eu também tive medo. Jesus é nosso maior exemplo de humildade. Humildade. Sabe, irmãos, Provérbios capítulo 16, de 18 a 33, diz assim, o orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça. É melhor ter um espírito humilde e estar junto com os pobres do que praticar ou participar das riquezas dos orgulhosos. Também nós poderíamos dizer, é melhor você estar num lugar onde há velório e choro de um lugar que tem festa. Então a Bíblia o tempo todo está nos ensinando, e o próprio Jesus é a nossa referência de humildades. Eu queria trabalhar com os irmãos alguns exemplos na Bíblia. Eu queria trabalhar, por exemplo, Faraó, irmãos. Você lembra de Faraó? Moisés chega ali, Moisés e Arão foram falar com o Faraó e disseram, assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixe o meu povo ir para celebrar uma festa no deserto. Verso 2, e Faraó respondeu, quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixa Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei sair. Quem é Deus? Veja que Moisés foi pedir e Faraó, orgulhoso, coração duro, disse, eu não conheço. Faraó é um bom exemplo disso. Não reconheceu, embora nós sabemos que o próprio Deus endureceu o coração de Faraó. Existe uma outra passagem, a passagem está lá em Números capítulo 12, Miriam e Arão, os irmãos de Moisés. Cadê o Moisés falando isso? Moisés está na sala. Moisés, porque o filho de Miguelzinho hoje foi coral, né? Foi a caráter de Moisés. Eu vi a foto dele. Cadê a barba branca? Não acharam a barba branca? Levou um cajado. E deu na rocha, deu na cabeça. Isso aí. Então, Miriam e Arão eram irmãos de Moisés. Isso está lá em Números capítulo 12 também. Vocês vão ver que eles foram castigados porque eles queriam ser comparados a Moisés. A Bíblia não vai esconder os erros de ninguém. Um pouco mais adiante, nós temos aqui em Atos capítulo 12, nós temos aqui o rei Herodes Agripa I, um dos filhos de Herodes o Grande. O povo estava então em pé de guerra com ele e Herodes então proibiu o comércio com uma determinada região. E esses comerciantes bolaram um plano. Ora, nós vamos pedir uma audiência com o rei Herodes e nós vamos chegar lá e vamos começar a elogiar. Nós vamos começar então, me desculpe a expressão, nós vamos puxar o saco dele e nós vamos elogiar ele para ver se ele libera então de novo o comércio, porque nós estamos falindo sem essa questão. E eles chegaram então, no dia marcado, Herodes, vestido com seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Verso 22, e eles começaram a gritar, é voz de Deus, não é voz de homens. Visto que Herodes então não glorificou a Deus, ou seja, Herodes então recebeu aquela palavra, ele discursava e o povo gritava, é isso mesmo, apoiado. E Herodes foi crescendo. E o povo dizia, isso não é voz de homem, é voz de Deus. Herodes não é
E Herodes começou a acreditar que ele estava sendo adorado e ele estava sendo glorificado naquele momento. E o texto vai dizer no verso 22 que Deus imediatamente enviou então anjos e o feriu, e ele morreu comido por vermes, instantaneamente, porque ele sentou no trono, ele se vestiu com vestes real. Então você está a ver, irmãos, que a roupa, ela é um gatilho por orgulho, tome cuidado. Quem aqui, não, né? Quem sabe foi, as mulheres vão ao salão, cabelo, cílios, brinco, unha, maquiagem. E aí tira um monte de foto, na verdade, tem que aproveitar, gastou com a maquiagem, é o momento de tirar, e tira de um lado, e tira do outro, e aproveita a arrumação, a decoração, não é não? E dele postar no Instagram no dia seguinte, não é verdade? Aí fica assim um mês, nas quinta-feiras, TBT, postando, porque, afinal de contas, não é não, gente? Eu tô falando uma coisa errada aqui, não. Não tô, porque os homens também fazem isso. A gente fica todo cheio. Cuidado com isso. É bom fazer? Faça, mas entenda que você é você. A roupa dá para nós uma falsa sensação de a gente ser maior do que a gente é. Então, cuidado com isso. Então, nós temos aqui o exemplo de Faraó, de Miriam, do rei Agripa. Nós temos também um exemplo lá em Lucas, capítulo 18. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu em pé orava: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Eu te agradeço porque não sou ladrão, eu não sou injusto, eu não sou adúltero e não sou como aquele publicano ali. Ó. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que ganho. É uma oração muito orgulhosa, né? Ó, ainda bem que eu não sou que nem eles ali, uns e outros aí, não. Afinal de contas, eu faço tudo certinho. Mas Deus não honrou a oração dele, né? As pessoas, às vezes, se colocam numa posição como se sendo maior. Alguém lembra mais de algum outro exemplo? Nós poderíamos citar aqui Sansão. Sansão foi orgulhoso? Foi, Sansão. Lembra de Sansão? Ele tinha força, ele podia fazer qualquer coisa. E foi orgulhoso no seu coração. Quem mais? Golias. Ah, Golias, aquele gigantão. Não tem ninguém que ganha de mim. Veja aí quem vai disputar comigo. Aí veio o pequeno Davizinho. E o que aconteceu com ele? Levou uma pedrada na cabeça e literalmente foi decapitado. Alguém lembra de alguém mais? Nabucodonosor. A Bíblia vai dizer que lá na frente ele foi transformado literalmente num animal. Comia mato e andava de 4. Bem lembrado, devia ter pesquisado isso aqui, não me passou pela cabeça. Alguém lembra mais de algum outro personagem que era orgulhoso? Quem? Saul? Saul era muito orgulhoso. E não queria admitir ainda, né? Não sou eu, veja bem, me pressionaram. A Bíblia está cheia de exemplos de gente orgulhosa. E nós, irmãos, como é que nós estamos? Você se orgulha? O Decon está mandando sinal para mim ou não é nada? Como é que anda nosso coração? Queria que você nessa noite olhasse para esse texto e esses exemplos que eu estou dando e começasse a pesquisar. Às vezes, você não, logo de primeiro, você não sou orgulhoso não. Mas às vezes, em algum comportamento, talvez você não seja orgulhoso em tudo, mas naquilo que você faz, tem gente que não é orgulhoso, mas ele é bom no que faz. Ele é o melhor no que faz. E isso, irmãos, é muito perigoso. Então, não estou dizendo que com isso você não deva receber elogios. Eu, particularmente, não gosto muito de receber elogios, porque quando alguém me elogia, ele está abrindo literalmente um buraco na minha frente. Qualquer desvio eu posso cair. Eu não gosto realmente de elogios. É verdade que o ser humano precisa, de vez em quando, receber um elogio, mas quando uma pessoa te elogia muito, isso é perigoso, porque vai alimentando algo em você que de fato você não é, né? Nós temos que olhar hoje como é que nós estamos com relação ao evangelho. Tem crente que é orgulhoso, diz: eu sou salvo, vocês não são. E às vezes até na forma de falar: esse pessoal do mundo aí. Para lá, veja, você mora onde? Você não está habitando essa terra? Você não respira oxigênio? Eu sei que é jeito de falar, mas às vezes nós, os crentes, irmãos, preste bem atenção, nós nos colocamos num nível a mais. Irmãos, nós não temos nada
a mais do que aquele que não conhece Jesus. Aliás, nós estávamos lá, perdidos também. Não foi nosso mérito. Não fui eu que... Lembra de manhã que eu ensinei a igreja de novo? Não é eu que aceitei Jesus, mas é Ele que me aceitou. É Ele que foi lá no lamaçal de pecado, me pegou pela mão, podre e imundo, e me fez limpo, me deu vida, me deu vestes novas. Foi Ele e não eu. Eu não tenho do que mergulhar. Aliás, o próprio Paulo, hoje de manhã eu citei, Efésios 2:8. Vocês foram salvos pela graça, mediante fé. Mediante fé. E o que mais diz o texto? Isso não vem de vós, é dom de Deus. Por que é dom de Deus? Para que ninguém se glorie, para que ninguém bata no peito e fui eu. Tem muito crente ainda dizendo, você não quer Jesus porque você não quer. Quando chegou para mim a oportunidade, eu quis. Não é você que viu uma grande oportunidade. Não é você que escolheu, foi o Senhor que escolheu para que você não tivesse esse orgulho que a gente fala. Então, cuidado no que você fala, irmãos. Você não tem mérito nenhum por ser salvo. Pastor, mas naquele dia, quando o pastor fez o apelo, fui eu que levantei a mão. Se o Espírito Santo não tivesse dado para você o entendimento, você não faria isso. Então nós não somos melhor do que aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus. Nós estávamos lá. É isso que faz nós, com toda humildade, dizer para essas pessoas: eu também estive onde você esteve. Eu também estava cego, surdo. Eu também não percebia. E não nos colocarmos como aquele fariseu diante do publicano. Olha aí, tá na calçada, morador de rua, tá aí bêbado, usando droga, tá aí prostituindo, mas eu aceitei Jesus. Você não fez nada. Isso é orgulho. Você está se colocando numa posição que você nem poderia estar ali. Aliás, você não subiu ali. Você não tinha nem condições de estar ali. Então, irmão, nós temos que analisar nessa noite as pequenas coisas. Talvez você seja um profissional, talvez naquela área só exista você, talvez você consiga, na vida secular, fazer uma coisa que só você faz. Sabe quando a gente percebe um orgulhoso? É quando ele detém um conhecimento na vida secular e ele quer ensinar. Vou dar um exemplo aqui. Abraão vai me ensinar essa semana. Ele vai me ensinar essa semana a eu assentar bloco de tijolo. Ele aprendeu e vai me ensinar. Mas há pessoas que não ensinam, não. Não ensinam, não. Isso aqui só eu que sei fazer. Tem pessoas que escondem, seja na vida secular, seja... E eu tenho que ter humildade de dizer: Abraão, me ensine. Abraão, como é que puxa a linha aqui? E como é que é o prumo? Eu sei na teoria. Eu vou ter que colocar a mão na massa. Eu preciso aprender a fazer. Quer ver outra coisa que eu fui ensinado? E aí eu preciso ter humildade. O meu pai foi motorista uma vida toda. Meu pai foi motorista caminhoneiro uma vida toda. Portanto, eu sou filho de caminhoneiro. Mas quem me ensinou a fazer um nó carioca foi aquele cara ali. Fábio, meu discipulando. Ensinei a Bíblia para ele. Mas ele me ensinou a fazer um nó carioca. Logo eu, filho de caminhoneiro, meu pai deve estar se revirando no caixão até hoje. Não é possível. Meu filho não aprendeu a fazer um nó. E a gente não sabe, precisa ter humildade. Como é que faz isso, gente? Como é que assenta um bloco? Como é que amarra isso? Tá aí Fabrício que me ajuda em muitas coisas. Tá aí Big que me ajuda. Tá aí Bruno que já me ajuda em outras coisas. Todo mundo, um depende do outro, gente. Como é que faz? Eu não sei fazer. Nossa, imaginou se você soubesse tudo? Você seria insuportável. Porque você sabe tudo. Tudo você sabe, tudo tem o melhor, tudo. Mas tem gente que ainda tem esse comportamento. Irmão, seja humilde, olhe o seu Senhor, olhe o seu mestre, olhe o seu mestre. Nós precisamos entender, irmãos, que nós estamos aqui para um abençoar o outro. É de propósito que Deus deu dons. Inclusive, dentro das igrejas existe o orgulho de dons, né? É lamentável eu ter que comentar isso, mas eu preciso comentar. Há pessoas que têm orgulho do dom. Dom foi dado para cada um para servir o Senhor e para servir uns aos outros. Então, quem toca, toca para Deus e toca para a igreja. Eu ensino para vocês, ensino para a glória do Senhor. Eu não sou melhor só porque eu ensino. Porque Deus deu um dom de, quem sabe, ter uma compreensão melhor do texto. Eu não tenho do que mergulhar. Muito pelo contrário, eu tenho que passar isso. Eu teria que formar uma escola de pregadores para repassar aquilo que eu sei.
Tá aí a nossa baiana, a melhor baiana da Bahia. Irmão, faz um acarajé como ninguém, certificado inclusive pela prefeitura, tem diversos cursos, na maior humildade. Vem aqui fazer acarajé. E a gente depende um dos outros. Se cada um colocasse à disposição do reino aquilo que é bom, irmãos, como a gente viveria bem. Como a gente viveria bem. Se você tem aí o dom de oração, da fé, ajuda a igreja. Se você tem um dom, ajude, passe à frente. Porque, afinal de contas, irmãos, nós vamos levar nossos dons, nossos talentos para a sepultura. Para a sepultura. Depois que você morrer, não vai usar nada mais. Nem as coisas que você tinha, vai ser, inclusive, dividido aí. Em alguns casos, os filhos chegam até a brigar pelo patrimônio. Mas os seus dons, os seus talentos, se você não ensinar, vai ficar. Vai ficar. Então, comece a desenvolver esse ensino. Como é que faz? Ó, eu faço assim, ó. Divulgue como é que você faz. Seja humilde. Voltando um pouquinho mais ao texto, nós estamos vendo aqui o desespero do rei de Israel, o rei Jorão. Ele diz assim, vocês estão vendo? Esse homem está procurando uma desculpa. Eu sou Deus, por acaso, para poder curar esse homem? E o rei da Síria, por outro lado, irmãos, o nome do rei da Síria é Ben-Hadad. Ben-Hadad, ele diz, olha, se essa menina está dizendo que lá em Israel há um homem que pode curar, vá. Está aqui a carta, está aqui um exército, está aqui, leve dinheiro, vá para lá. Porque o rei da Síria estimava Naamã. Naamã era um grande herói. Se tem cura, vai e faça. Então, nós vamos analisar aqui. A menina teve a maior humildade também. Vamos analisar o lado dessa menina. Uma escrava que foi capturada quando justamente Naamã e seu exército varreu e levou todo mundo preso. Essa menina teria a desculpa de dizer, eu não vou ajudar esse general aí. Não foi ele que prendeu todo mundo? Ele que morra com essa lepra. Veja o que ela faz. Se meu senhor soubesse que lá em Israel tem um profeta, ele seria curado. Então ela não segurou a informação. Ela não teve rancor. Ela contou então para sua senhora, ou seja, a esposa de Naamã. A esposa de Naamã falou para Naamã e Naamã acreditou nisso. E ele procura o rei Ben-Hadad e ele diz, então vá. E ele vai então com uma grande recompensa, ouro e prata e roupas finas, e ele chega então na porta do profeta. Então nós estamos analisando essa menina, nós temos que ser como essa menina. Se você sabe que há cura, se você sabe que há salvação, não guarde essa informação. É por isso que hoje de manhã nós somos aqui no Fim de Linha. É por isso que domingo que vem nós vamos no campo missionário. Nós vamos contar que existe salvação, que existe cura. Nós vamos nos colocar como aquela menina, uma missionária, né? Divulgando e dizendo a salvação. O general Naamã, ele vai procurar cura, e isso é normal. Se alguém falar para você que existe um remédio para emagrecer, eu seria o primeiro a comprar. Um remédio seca a barriga. Lá já comprei várias, não funciona nenhum. Mas a gente acredita no milagre, né? Na folha, capim santo, espinheira santa, é tudo santo, né? Na verdade, nada resolve. O que resolve é parar de comer e começar a se exercitar. Mas a gente sempre quer um remédio que seja milagroso. A gente quer uma coisa que resolva. E é claro que sempre tem testemunhos de pessoas dizendo que tal chá, não sei o quê. Comecei a comer fritar com óleo de coco, não resolveu não, viu, irmã? Irmã, não resolveu não. Óleo de coco não resolve não. Não teve jeito não. Não, toma vinagre de manhã. Toma vinagre de manhã. Misericórdia. Só lembra de Jesus. É por isso que Jesus recusou. Negócio ruim. Tu já acorda de manhã, com a boca amarga. Mas me disseram que emagrece. Aí eu tomo a cara. 5 dias. Não resolveu, parou. Naamã, quando recebeu aquela informação, que essa menina disse que lá tem cura, vamos para lá. E ele cria uma expectativa. Assim como a gente cria expectativa nesse remédio, nessas receitas milagrosas, a gente não cria expectativa? Cria. Porque as pessoas estão vendo, aí tem propaganda. O antes e o depois. E a gente nem se toca aqui, nem é a mesma pessoa, mas a gente acredita, a gente quer acreditar naquilo. Aqueles exercícios. E Naamã foi,
se abalou até lá e ele criou uma expectativa. Qual é a expectativa? Que ele fosse bem recebido, que as trombetas tocassem e que aquele homem então impusesse a mão, e impostasse a voz e repreendesse. Nada disso aconteceu. Irmãos, é Deus que faz do jeito que ele quer. Basta confiar. Naamã ficou tão revoltado e disse: não, o homem nem veio me receber. Não tivesse ficado lá. E os soldados daquele general foram usados. Ele disse, cadê aqui? Verso 13. Mas os servos lhe disseram: meu pai, olha o jeito carinhoso que os soldados. É claro que esses soldados eram a elite desse general. Não foi o exército todo, naturalmente, foi um pelotão. E esses homens eram homens de confiança e eles disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Se o profeta pedisse para o senhor plantar bananeira, o senhor não plantava bananeira? Se o profeta pedisse para o senhor ficar com um pé só, o senhor não ficava? Não é a gente? Toma vinagre, faz não sei o quê, e jejum intermitente, caminha. Qualquer coisa que ele fala, você faz, não faz? Pois é. Assim, aqueles homens disseram para Naamã: Naamã, meu pai, se ele te pedisse uma coisa, você não faria? Quanto mais, ele apenas diz: lá é uma coisa simples, o senhor já está aqui, a gente já andou, né? O que custa? E ele creu, e ele ouviu. E ele ouviu. Então, irmãos, o orgulho de Naamã foi começando quebrando assim, ó. O primeiro passo é ouvir conselhos sábios, né? Aqueles homens deram conselho e ele, apesar de ser um general, ele podia dizer para os soldados: ó, vocês são soldados, são menores que eu. Tem uma história, por falar em soldados, essa história é contada na época em que os Estados Unidos estavam, então, ali na independência, né? Na criação dos Estados Unidos, e um cabo recebeu a ordem, então, para construir uma ponte de um lado para o outro, mas tinha poucos soldados, e aquele cabo, então, estava liderando aqueles soldados, e a construção dessa ponte estava lenta, feita na madeira, com pouca ferramenta, e a história diz que passava por ali um homem a chapéu, a cavalo, e olhou aquele soldado trabalhando, chegou para o cabo e disse: olha, vocês estão construindo essa ponte, está demorando, né? Tem poucos soldados. É, mas estamos com dificuldade, mas vamos fazer. E aquele homem simples disse: por que o senhor não ajuda então seus homens, já que você tem pouca mão de obra? Ele disse: não, porque eu sou o cabo. E o cabo manda nos soldados. E aquele homem começou a ajudar, desceu do cavalo, começou a ajudar a construção da ponte, ficou ali um tempo. Depois que conseguiu concluir, aquele homem então foi despedido do cabo e disse: olha, cabo, eu estou indo embora. Da próxima vez que você ganhar uma missão importante, você chama seu comandante-chefe. E o cabo olhou e disse: mas quem o senhor é? Eu sou Washington. Ele era o comandante do exército americano, que inclusive George Washington se tornou o primeiro presidente dos Estados Unidos. Ou seja, o comandante das tropas veio ver como é que estava o andamento e viu ali a dificuldade daqueles homens construir a ponte. Mas o cabo disse: não, eu não vou trabalhar porque eu sou o cabo. Às vezes nós também fazemos assim. Naamã estava nessa posição de poder. Né? Eu tenho o poder e não vou ajudar. Naamã, graças a Deus, ele ouviu os seus soldados e ele disse: então eu vou tomar banho. E a gente não sabe, há muitas pregações, há muitas interpretações, mas a gente sabe que foi na 7ª vez, não foi na primeira. Ele precisava banhar-se 7 vezes. A primeira vez, nada. A segunda, nada. A terceira, nada. Foi na 7ª vez que a sua pele foi curada. E ele insistiu, e ele estava lá. Então, irmãos, nós precisamos ter esse exemplo de Naamã, de começar a ouvir. O nosso orgulho é quebrado quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós ouvimos o conselho da nossa liderança, quando você começa a ouvir, quem sabe, os conselhos daquelas pessoas que estão próximas, quem sabe esposa, marido. Tem marido que não quer ouvir a esposa. Quem manda aqui em casa sou eu. Cuidado com isso. Porque às vezes todo orgulho, como diz Gilson, ditado baiano, diz que todo orgulho é contra o dono, né? Assim ela fala comigo. Por isso que eu lavo a louça lá em casa. Ela manda e diz que quem vai lavar sou eu. Né? Às vezes, quando o cara se coloca numa posição, não funciona. Nenhum funcionário gosta do chefe prepotente. Mas quando o chefe se coloca na igualdade, quando o chefe ouve, eu tenho trabalhado dessa maneira, chamado aos meus liderados. Agora mesmo tinha uma reunião aqui, né, Vânia? Né,
Jorge, Noélia, e ouvi ideias maravilhosas que eu não tinha percebido. Né, Cora? Ideias que eu não tinha. Então, nós precisamos ter essa humildade em ouvir as pessoas, irmãos. Ter a humildade e não ter a prepotência de julgar, nos colocar melhor. Queria, então, finalizar com essa aplicação. Não fique esperando, irmãos, que talvez você precise de um cargo para ser alguém. Você já é alguém. Você é alguém amado, você é alguém separado. Você é alguém que Deus olhou e teve misericórdia. Você não precisa ter uma posição destacada para você se sentir bem. Sinta-se bem com aquilo que Deus já lhe deu. Deus já te amou, Deus já te separou, né? Ele enviou seu filho para morrer por nós. Isso para nós já basta. Não precisa ter uma posição, né, alta para você se sentir bem. As pessoas às vezes têm essa questão do orgulho, porque ele diz, olha, eu demorei tanto para conseguir essa posição. As posições, elas são sazonais, elas são temporárias. Hoje você é, amanhã você não é. Eu já fui tanta coisa. Eu já fui empresário, eu já fui gerente de uma grande empresa, eu já fui militar, eu já tive comando, já tive homens sob meu comando. Hoje eu sou apenas um servo do Senhor. Que coisa boa. Quanto mais humilde, quanto mais nós nos colocamos a serviço do Senhor, mais o Senhor vai nos exaltando no tempo certo. Queria que você, então, abaixasse sua cabeça e nós vamos fazer uma reflexão nessa noite. Eu queria que você pedisse a orientação do Espírito Santo. Repito, por você mesmo. Se eu te perguntar se você é orgulhoso, provavelmente você vai dizer que não é orgulhoso. Então, a sua opinião não vale. Pergunte para Deus, Senhor, veja o meu comportamento. Né? Talvez um bom exercício seria perguntar para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para as pessoas que te rodeiam. Eu sou orgulhoso? Como é que eu tenho andado? As pessoas que estão à minha volta, elas me acham que eu sou orgulhoso? O que eu preciso fazer para melhorar como cristão? Como é que eu faço para me parecer mais com o meu Senhor, na humildade, na forma de servir? Eu tenho dividido o meu conhecimento? Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 12, verso 16, tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de disposição inferior, não sejam sábios dos seus próprios olhos, se misture com aqueles que não sabem, para que você seja o mentor delas. Se misture com as pessoas que, quem sabe, não têm o conhecimento que você tem, para que você seja um canal de bênção para essas pessoas. Libere o conhecimento que você tem, seja no mundo secular, seja em dons, em talentos. Se sujeite às pessoas. Ó Deus. Palavra difícil, Senhor, porque cada um de nós, às vezes, tem uma opinião forte, às vezes a gente não quer abrir mão daquilo que a gente pensa, ou da forma que deve ser. Deus, trabalha o nosso coração, trabalha, Senhor, o nosso agir, Senhor, a nossa fala. Às vezes nós somos prepotentes na forma de falar, nós somos mandões, nós somos impositivos, nós queremos do nosso jeito, no nosso tempo, como Naamã, que achou que seria do jeito dele. E o Senhor quebrou o orgulho de Naamã, fazendo com que o profeta nem lá fosse para atender ele. Ele teve que se sujeitar, ele, um homem poderoso, teve que se sujeitar a um profeta que ele só foi conhecer quando foi agradecer. A Deus, às vezes nós achamos que somos coisas que não somos, ó Deus. Tudo que nós temos, o nosso patrimônio, a nossa posição, quem sabe a nossa reserva financeira, tudo isso provém do Senhor. Nós não merecemos absolutamente nada. Nos dê a humildade necessária de ouvir conselhos. Conselho dos nossos pais, conselho daqueles que sabem mais, daqueles que têm uma opinião contrária da minha, Senhor. Não deixa, Senhor, eu me achar além do que eu sou. Deixa, Senhor, que eu use, Senhor, meus dons, minhas capacidades para abençoar o seu povo, porque assim eu também serei abençoado. Da mesma forma que eu ensino a igreja vai me ensinando, e assim eu vou crescendo cada vez mais.
Ó Deus, nos ajuda a ser humildes. A obediência, queridos irmãos, é um dos maiores segredos da vida. Quanto mais humilde e obediente você for, mais engrandecido e abençoado você será. Mostra, Pai, mostra aquilo que nós precisamos mudar. Seu povo está de cabeça baixa, está orando. Cada um aqui está consultando o seu coração. Talvez de nós mesmos nós não acharemos nada errado, mas o seu Espírito Santo pode nos mostrar aquilo que nós temos que melhorar, ó Deus. Queremos ser servos obedientes e humildes como o Senhor for humilde. Não queremos ser prepotentes, orgulhosos. Não queremos, ó Deus, ter o nariz empinado. Afinal de contas, Deus, nós nem merecíamos estar aqui. Foi a sua graça, Senhor. Nos ajude, ó Deus, a compreender o nosso espaço, compreender, Senhor, a nossa missão com humildade, Senhor. Assim nós oramos, pedindo que o Senhor nos perdoe, Pai, pelo nosso comportamento. Que nós possamos, ó Deus, melhorar a cada dia em santidade, em conhecimento, diminuindo o nosso orgulho e aumentando a nossa humildade, Senhor. Assim nós oramos, agradecidos por essa palavra, por essa correção, em nome de Jesus. Amém.